Boa tarde, pessoal. Então, vamos lá, né? Vocês já sabem como funciona. Tem que anotar os grupos que vêm. Ah, tá bom. Os dois primeiros já se manifestaram aqui. Esse já está anotado. Então, convocamos o grupo 1 para resolver a questão número 3 de logaritmos. Cadê o grupo 1? Luciano, aproveite que você está com o microfone na mão e avisa o pessoal que o trabalho de amanhã, o dia todo de manhã e de tarde, faz parte do curso, não é para não vir, não é aula, mas é tão importante quanto ou mais importante ainda do que agora. Antes do grupo 1 começar, o professor Elon me pediu para lembrar vocês, e é realmente muito importante, que as atividades de amanhã, apesar de não incluírem aula, aliás, até pelo fato de não incluírem aulas, são muito importantes, fazem parte integrante do curso. Tá? E ele vai se recusar a assinar o certificado de quem faltar amanhã. Tá? Então, repara, a gente aprende muito mais com o que nós mesmos fazemos do que com o que os outros fazem. Né? Então, você olha a gente aqui da aula e tal, isso pode te inspirar, às vezes, a estudar alguma coisa, mas você aprende mesmo com o que você mesmo faz. Então, amanhã é a chance de você se manifestar, de você colocar as suas questões. Né? Então, e tem atividade à tarde também, amanhã é ela. Tem atividade à tarde amanhã também. Então, a atividade amanhã, de manhã e à tarde faz parte integrante do curso. Certo? Então, não é para faltar não, hein? Tá bom? Então tá, o grupo 1 vai resolver a questão número 3. No primeiro dia a gente tinha combinado que tinha que vir pelo menos 2 pessoas do grupo. Agora está vindo só uma. O Altamiro está vindo, mas não, sem flauta de novo. Boa tarde, meu nome é Aimoré, sou daqui do Rio de Janeiro mesmo e trabalho na rede pública de ensino. Nos propomos a fazer o exercício que fala para mostrar que 4.444 elevado a 4.444 tem mais do que 15.550 algarismos, né? Ele pede para provar que tem mais de 15.500, mas como é verdade que tem mais de 15.550, você pode provar isso também. Bom, a ideia foi tentar comparar com as potências de 10. Tá? Então, primeiramente, nós pensamos que 4.444 elevado a 4 é maior do que 4.000, do que o próprio 4.000 elevado a 4.444. Né? Então, mexendo aqui no 4.000, o que acontece? Né? 4 vezes 10 ao cubo, 4. Né? O que já dá aqui, 4.000, 4 elevado, aquilo tudo lá, vezes 10 elevado a 12.000, 13.332. Né? Então, aqui, né, 10 elevado a 13.332 já tem 13.333 algarismos. Né? Beleza. Agora, temos que analisar aqui o 4 elevado a 4.444. Eu lembro da minha época de 8ª série que eu ficava nervoso quando eu via questões desse tipo. Né? Mas eu pensei... Eu ainda hoje fico. Aí pensamos em tentar mexer um pouquinho nessa potência. E ao invés de apresentar 4 elevado, apresentar 16 elevado a 2. Né? Graças a Deus, 16 elevado a 2 é maior do que 10 elevado a 2 vezes, né? Então, fazendo esse produto aqui, basta somar os expoentes, que já dá aqui 15
554. Então já ficou maior, né? O número lá da frente já era maior, então com certeza tem mais do que 15.550 algarismos. Dá pra ver Muito que bem. que é bem folgado. Como Já é que é o dá seu com- nome? Aimoré. Ah, é você. Você é o Aimoré. Porque havia um goleiro do Botafogo chamado Aimoré que batia na sua cintura, mais ou menos. Caramba. Isso é no tempo do teu pai. Escuta, Provavelmente. Aimoré, é o seguinte. A pergunta básica, Sim. você não parece ter enfrentado. O que é que significa o número ter 10, tanto N algarismo? Mas isso é o item B. Mas para resolver isso, você tem que saber o que é que significa o número. No item B a gente pede exatamente quantos algarismos tem. Esse aí era para dar uma... Pode fazer. Isso dá para dar uma tapeada, né? Vai fazer o item B. Porque o ponto crucial é esse. O que é que significa um número ter N algarismos decimais? Certo. Esse é que é o ponto. Bom, é que é a segunda parte, né? Que como apresentar exatamente isso aqui, né? É que como a pergunta... Pensamos em aplicar direto o logaritmo Quantos algarismos decimais? na base 10, né? Que o logaritmo aqui na base 10, né? O logaritmo é o próprio expoente, né? E na base 10, por exemplo, 10 ao quadrado. Você não está respondendo a minha pergunta. A pergunta é a seguinte. Sim. Está enrolando. Ele está dizendo. Ele foi que disse que você está enrolando. Eu não vou chegar para um cara desse tamanho e dizer que ele está enrolando. Eu não sou maluco. Escuta aí, é o seguinte, Sim. o problema, Aimoré, é o seguinte, Aham. o que é que a minha pergunta foi, o que é que significa afirmar que um número tem N algarismos decimais? Quando você escreve esse número como... A pergunta é para o grupo, né? É para todo mundo, o país todo. Significa que se ele tem n algarismos decimais, quer dizer que ele está entre duas potências de 10. 10 elevado a n menos 1 e 10 elevado a n. Se um número está entre 10 elevado a n menos 1 e 10 elevado a n, ele tem Então você escreve. 10 algarismos decimais. Aproveite que já está escrito aí embaixo. O número de dois algarismos está entre 9. N algarismos, né? Experimenta com dois algarismos. O que é o número que tem dois algarismos decimais? Seria isso? Né? Ah, tá. Não entendi. É n menos 1 e n, em vez de n e n mais 1. Aqui, N menos 1 e N, isso? É isso. Então escreve. Quantos algarismos tem 10 elevado a n? Quantos algarismos tem? Tem 10 elevado a n. Tem N mais 1 algarismos. Isso, é o algarismo 1 e n 0. Sim. Então, Era 10 assim. elevado a n menos 1 tem n algarismo. Então o número de n algarismo é o primeiro número e de n o algarismo é 10 elevado a n menos 1. Então você escreve o 4.444 elevado a 4.444 menor do que 10 elevado a n, maior do que 10 sim. elevado a n menos 1. Ah, sim, tá ok. E usa o fato de que o logaritmo é uma função, logaritmo decimal. não, quero calcular exatamente sim. A primeira parte é sem calculador. Né? Aí, tá ok. Aqui dá um nervosinho, dá um branco, né? Dá azul, amarelo, dá tudo aqui. Bom, enfim. Então, atendo aqui ao cálculo, ficaria 444, né? Vezes log. Aí aqui eu vou recorrer à colinha que eu estou nervoso depois daquela pergunta. Bagunçou tudo aqui na cabeça, tá? Não, Aimoré, pode relaxar. É o log na base 10 de 10 elevado a n menos 1. E 10 elevado a n. Ah, sim, aqui n menos 1, Isso. né? Tá. Bom, posso atropelar tudo que eu já estou aqui muito nervoso? Daqui dava 16.210, né? Vírgula alguma coisa. Que dava aqui, né? Então, Fez na calculadora. aplicando direto na calculadora, né? Então, 16.210,
né? Não, isso. N é igual a 16.211 algarismos. Tá? É só isso aqui. Por favor, sem perguntas. É interessante a gente ter uma expressão para isso, né? E, na verdade, existe. O que significa um número real está entre o natural N, ou o inteiro N-1 e inteiro N. De fato, eu gosto mais de você colocar um menor ou um desses dois seja um menor ou igual, para você pegar todos os números de N algarismos. Então essa é uma primeira boa pergunta. Onde é que fica o menor ou igual? É o da esquerda ou é o da direita? Responde aí. Isso, a esquerda. Isso. A esquerda é menor ou igual. Isso. 10 elevado a n-1 é o primeiro número com N algarismos. Então o da esquerda é menor ou igual. Certo? É como a gente... E aí, enfim, eu gosto da ideia de pensar mais genericamente. Então, esse número que está aí no meio, em vez da gente colocar aqui, pensa num problema mais geral, é o log de x. X é um número, né? X é um número cuja quantidade de algarismos nós queremos determinar. E repara que isso se x é um número natural, quantidade de algarismos mesmo. Mas se ele é um número real qualquer, é a quantidade de algarismos antes da vírgula. E está valendo a mesma coisa. Né? E aí você chega a... escreve do lado, Amoré. Para não... Isso, aí, ali do lado. Você chega em n menor ou igual a log de x mais 1 fora do log, né? Isso. Menor ou igual a n mais 1, não é isso? Menor, perdão. Estritamente menor que n mais 1. Certo? E aí vocês conhecem uma notação para isso? Quer dizer, tem um número real e você tem o maior inteiro que é menor ou igual a esse número real. A parte inteira, ou tem algumas pessoas hoje em dia que chamam de piso. Isso. Aí, enfim, é só para já que a gente resolveu o problema, acho que vale a pena a gente ter uma ideia geral de como o problema funciona. Então eu colocaria uma expressão n igual a algo envolvendo a função característica, ou parte inteira. Mas, enfim, se vocês quiserem fazer, vocês fazem. Não, tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Parabéns. Então agora eu que estou comandando. Então agora teremos o grupo 11 para resolver a questão número 3 de funções trigonométricas. O Elon pediu para eu lembrar também que vocês ainda estão devendo exercícios de ontem, da parte de função exponencial. Tá? A gente espera que apareça alguém aqui também para fazer os problemas de ontem de função exponencial. Boa tarde. Meu nome é Wellerson. Eu vou resolver o exercício número 3, vou ler para vocês, eles sempre pedem para ler. É de uma circunferência e está rolando sobre uma reta. Em um círculo de raio 1 rola sem deslizar sobre uma reta. Inicialmente, o ponto A do círculo está sobre a origem e é o ponto de contato entre o círculo e a reta. À medida que o círculo se desloca, o ponto A descreve uma curva conhecida como cicloide. Aí tem dois itens, um que pede para fazer alguns casos particulares, e o outro que é o caso geral B.
Eu acredito que esses casos particulares servissem para ter uma ideia geral, né? Generalizar isso para o item B. Só que não foi bem assim que eu enxerguei. Então, eu vou fazer da maneira que eu enxerguei, passando pela B e, se necessário, volto para A. Tá? Mas resolverei A e B, se achar necessário depois de resolver a B. Bom, esse ponto de tangência que eu escolhi não é nenhum dos casos mencionados aí. Porque com esses casos batia em cima do que eu tomava como origem, eu não conseguia ter uma ideia geral. Então não é nenhum desses casos não. Então o segundo problema, o que o problema pede é simplesmente o seguinte: tinha um ponto A que inicialmente estava aqui, a circunferência rolou, esse ponto A veio parar aqui. Sei lá, se rolou um comprimento 3π/4, por exemplo. O que o problema quer que eu indique é o seguinte: quais são as coordenadas desse ponto? Quer que eu diga qual o valor de x que eu tenho e qual o valor de y eu tenho nesse ponto A. Bom, eu pensei o seguinte: conforme você rola 3π/4, né, se não desliza, o comprimento desse segmento de reta é o mesmo comprimento do arco. Então, esse arco aqui tem medida exatamente 3π/4. E o que a gente quer é saber algumas projeções desse arco. Então, eu pensei o seguinte: eu vou pensar nessa circunferência como sendo a circunferência trigonométrica. E vou escolher o centro da circunferência para ser o centro dos eixos. Só que meu problema está um pouco complicado aqui, pelo seguinte: o centro não é exatamente no 0, 0, né? O sentido mudou de anti-horário para horário. E como é que eu vou comparar isso com as projeções que eu conheço na trigonometria? Então, se eu tivesse que observar as projeções no arco de 3π/4, num ciclo trigonométrico convencional, eu faria como? Bom, tem esse arco aqui, é 3π/4. E olhando para esse arco, eu consigo observar essa projeção aqui, né, que tem a medida do seno, e essa projeção aqui, que em módulo é a medida do cosseno. Bom, a diferença aqui é o seguinte: aqui eu estou trabalhando num sentido anti-horário. Aqui eu estou trabalhando num sentido horário. Então, a primeira coisa para eu colocar os eixos aqui, situar os eixos nessa circunferência que eu quero, eu vou pensar numa reflexão em relação a essa reta aqui, ó. Eu vou jogar o cosseno para cá. Então, eu vou trabalhar no meu sentido horário. É como se eu tivesse mais ou menos isso aqui, ó. Esse eixo aqui, ó. Cosseno, aqui o seno. E eu vou trabalhar agora no meu sentido horário, assim como no problema. Só ainda tem uma outra perturbação. Se eu fizer simplesmente essa reflexão, esse ponto aqui é o meu ponto de origem, onde vai começar tudo. E aqui comigo, não, o ponto começa aqui, nesse ponto de tangência. Então, para eu fazer uma analogia com as projeções que eu conheço, eu vou pegar esses eixos e colocar da seguinte forma: esse aqui vai ser o eixo dos cossenos, esse aqui vai ser o eixo dos senos. Repara que agora eu comecei a medir aqui a partir do 0,
no sentido horário. Exatamente a mesma coisa eu faço aqui, ó. Só que aqui eu meço no sentido anti-horário a da reflexão. Bom, então, para eu saber o y, por exemplo, é eu conhecer o tamanho desse segmento todo. Mas isso aqui é exatamente a medida do cosseno, esse pedaço aqui. Só que o cosseno nesse quadrante, ele é negativo. Então, vou ter que pegar menos o valor do cosseno. Menos o valor do cosseno para saber a medida somente desse segmento. Então, se eu quiser saber a ordenada, eu vou ter que adicionar 1 e tirar a medida negativa do cosseno de 3π sobre 4. Essa é a medida ordenada. A medida da abscissa, ela vai ser dada como? Bom, isso tudo aqui, eu sei que vale 3π sobre 4. Se eu souber quanto mede isso aqui, o meu problema está resolvido. Isso aí é exatamente o valor. 3π sobre 4 é o comprimento do arco, até o ponto de tangência. Se eu souber isso aqui, eu faço a diferença e obtenho um valor do x. Bom, isso aqui é exatamente o seno desse 3π sobre 4. Bom, duas coisas a gente tem que observar aí. Que indicam essas medidas e de que forma a gente tem a generalidade dessas ideias. Primeiro, essa medida aqui, esse 3π sobre 4 aqui, é numericamente o valor do argumento ou do ângulo medido em radiano. Então, eu posso identificar isso aqui como 135 graus. O cuidado é que isso aqui é um comprimento de arco, quando a unidade medida é o raio, ou quando o comprimento do raio é igual a 1, como tirito. Então, esse π está aqui, a gente tem que tomar cuidado, esse π não vale 180, ele vale 3,14. Aproximadamente, né? E um π vale 180. É. Não, quando medido na unidade radiana, a gente identifica por 180 Todo graus. π que eu conheço vale É. 3,14. Mas um argumento. Π radianos é que é 180 graus, porque 3,14 multiplicado por 57 é alguma Aham. coisa. Aí sim. Quando na unidade radiano, eu identifico por 180 graus. Então, esse π aqui está indicando exatamente o número real, e tem medida aproximadamente 3,14 alguma coisa, e eu vou ter que fazer essa conta. Então, a observação aqui, primeiro, isso aqui indica uma medida de arco. Não identificar esse π como 180. E aí o restante é conta. Uma outra observação é quanto à generalidade dessa ideia. Isso valeria para um T qualquer? Valeria. Por quê? Essa medida na qual eu subtraí para adicionar o tamanho desse segmento. Mas eu subtraí porque ela tinha medida negativa. Mas sempre vai ter medida negativa uma projeção dessa? Sim. Porque agora, meus quadrantes estão da seguinte forma. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Se a gente relembrar os sinais de seno e cosseno, bom, sinal cosseno. Bom, cosseno positivo, positivo, negativo, negativo. Então aqui, exatamente, no segundo e no terceiro quadrante, qualquer arco, né, onde eu fizer a projeção e calcular o cosseno, vai ter uma medida negativa. Isso não vale só para 3,14. Qualquer projeção eu faço aqui, vai ter uma medida negativa. Então, vou subtrair essa medida negativa para obter o tamanho desse segmento todo. E adicionar 1. Bom, aqui para o seno, eu subtraí o seno. Se fosse desse lado, valeria? Valeria também, porque aqui eu subtraí, era um número positivo. Se tivesse desse lado, eu tenho o quarto quadrante. Eu estaria subtraindo um número negativo. Então, se observar os sinais de seno e cosseno, né? Essa ideia aqui é uma ideia geral, ela vale para qualquer arco. Então, de forma geral, a abscissa vai ser sempre assim, ó. T
menos seno de t. E a ordenada vai ser 1 menos cosseno de t para qualquer t que eu queira deslocar essa circunferência. Só isso. Muito bem. Pois é, mas o item A pedia para fazer uma coisa muito mais simples, que era marcar alguns pontos para ter o jeitão da curva. Você não precisava fazer conta nenhuma no item A. Mas eu não achei simples, eu não dava para ter mas como é que é a geral. curva? Eu quero saber como é a curva. Ah, sim. A curva, né? O seu ponto, ele vai subir, vai descer, eu não vou ter, como é uma função, ele não vai voltar, né? Quer dizer, é claro a gente ia identificar essa curva por casos particulares. Pois é, que é isso, é isso que estava feito no item A. E na verdade, para marcar os pontos do item A, você não precisa fazer a expressão. Você pode considerar só a geometria do problema. Porque o problema ele não fala de esboço da curva. Então eu acreditava que a proposta do item A era você generalizar uma ideia, que o que não me ajudou a fazer. Eu não entendi. A proposta do item A era você observar o formato da curva. Se a ideia é observar o formato da curva, a gente pode substituir alguns valores aqui e tentar ver o formato dessa curva. Mas a ideia é que você, na verdade, para achar o formato da curva, você não precisa ter feito Não, isso aqui é o item B. Isso aqui é o item B pede. Então você pode entender como é a geometria. O item A é mais fácil. Claro que você pode substituir aí, mas precisa mesmo? Quer dizer, depois que o círculo... Não, mas isso é o item B. Ele pede para fazer isso, não pede? Tá bom, eu sei, mas para fazer o item A, você não precisa ter feito o item B. Não precisa. Eu sei, não precisa. Mas você também quer fazer não me o item ajuda em B? nada. A mim não ajudou em nada. Tá bom, como é a curva? Ué, mas por quê? Não, do mesmo modo, e você observaria por pontos. Por quê? Se eu tenho... Então, tudo bem. Se eu tenho uma curva... você pega pontos aqui assim. Não, eu estou falando assim, você está explicando isso aí para um aluno, tá? Você quer mostrar para o aluno como é que vai ser a maneira que essa curva vai ser. Não é um bom método você fazer, primeiro deduzindo essas equações, para depois mostrar a curva, porque há um grande risco de que um aluno que entenderia perfeitamente como é que é a ideia da curva, se você reproduzisse esse movimento em posições particulares, tenha dificuldade em entender essas contas. Então, é interessante que você saiba fazer o item A sem precisar passar pelo item B. Eu concordo. Eu só queria dizer, como é que é o seu nome? O Ellerson. O Wellington. Aquilo ali não é uma ciclóide, é um pedaço de dentadura. É bem parecido à minha circunferência. A circunferência está boa. Pode gente lá ajudar o nosso colega aí. Alguém viu como é que ficam esses pontos aí? Alguém fez o item A aí separadamente? Eu não explorei a geometria da curva. Eu explorei o caso geral da função. Alguém fez aí o item A? Ninguém? Item A também não pede para substituir. Então vai ser você mesmo, já que não tem ninguém. Eu tentei te ajudar. Tentei te ajudar, mas então vamos lá. Desenha aí o eixo. Agora... Vamos lá com calma. Você vê que eu tentei. Mas seus colegas, olha... Sobre 2? Não, desenha, coloca aí o eixo horizontal, marca os pontos sobre o eixo. Não precisa calcular, esse é o ponto. Não precisa calcular nada. Você faz o desenho. Marca os pontos π sobre 2, π, 3π sobre 2 e... π. Então, por que esses pontos foram dados aí? Porque eles correspondem a posições muito especiais do círculo. Né? Como é que vai estar o círculo aí na posição π sobre 2? Onde é que vai estar o ponto A? Quanto de volta ele deu quando chegou no π sobre 2? Você fez a análise aí. Ele deu 1/4 de
Então, se ele deu um quarto de volta, desenha mais ou menos como é que vai ser a posição do círculo aí. Desenha o círculo se deslocando. É. Cuidado que esse círculo tem raio 1, né? Isso, tá bom. Seu desenho tá bom. Ele não chega a tocar. Isso mesmo. Então esse ponto vai estar onde? Não. Ele deu um quarto de volta, né? Então esse ponto foi para onde? Isso. Agora na posição π. Desenha o círculo agora de novo. E agora o ponto foi para onde? Isso. Agora, tá ótimo o desenho. Pô, que maravilha de desenho. Pronto. Agora a gente já dá para ter uma ideia do jeitão aí da curva, né? Ela vai ser simétrica. Junta esses pontos. Partiu da origem. Aí depois, se quiser prosseguir, começa de novo a partir daí. Então, essa parte A era fácil, era só entender como era o funcionamento. Tá? Alguém quer acrescentar algo mais? O que a gente achou aqui no problema foi achar as equações paramétricas dessa curva, né? As equações que descrevem para cada valor de t as coordenadas desse ponto. Ele deu uma solução bastante boa ali, colocando os eixos locais lá da maneira apropriada para resolver o problema. Tá? Não é. Vocês vão ver depois nas soluções que vocês vão receber amanhã. A solução está um pouquinho diferente, considerando mesmo triângulos aí do primeiro quadrante para facilitar a vida, mas essencialmente é a mesma solução. Eu acho que o Elon quer acrescentar alguma coisa sobre a cicloide. Essa curva tem uma história na matemática. Né? Agora me interessa a história. Só tem esses grupos por enquanto? Que mais? Vamos lá, próximo. Vocês já sabem como é a regra, né? Se não aparecer ninguém, a gente vai escolher o problema e o grupo. Então, 5 segundos. Então, qual foi o grupo que veio menos? Grupo 7. Grupo 7, qual a questão que ele vai fazer, gente? A gente que escolhe. Não apareceu ninguém? Grupo 7 vai fazer a questão... Pega uma de função exponencial, então. Isso, o Elon vai escolher uma questão de função exponencial para o grupo 7. Então, o grupo 7 vai vir aqui resolver aquela questão que é 1 inteiro e 1 milésimo elevado a n tem que ser maior do que 1 bilhão. Qual é o menor natural que tem essa propriedade? Vamos lá, cadê o grupo 7? Gente, é sério isso? Isso foi combinado desde o primeiro dia de aula. Se não aparecer ninguém para fazer aqui, a gente escolhe o grupo e a questão. Está escolhido. Vamos lá. Qual é o grupo 7 mesmo? Apareceu o grupo 7. A gente vai ter que olhar. A gente vai ter que olhar no... A gente vai ter que olhar ali no... Cadê o papel dos grupos? Tá aí, mas eu não sei onde está. Como é que a gente vê o papel dos grupos? Tá, vamos lá.
Tem alguém presente aqui do grupo 7? Levanta a mão. Olha só. Peraí. Tá. Não, eu entendo que isso foi engraçado, mas olha só. Tem algumas coisas que a gente tem que colocar no devido lugar, né? Tem uma contribuição aqui. Tá bom. Então tá bom. Eu ia começar na Guarda a bronca para daqui a 5 minutos. Não, eu sou do grupo... meu nome é Débora, eu sou do grupo 3. Tá? Eu sou professora de matemática, estou me formando agora em professora de matemática, por enquanto eu só dou aula particular, moro em Araruama. Tá? Eu vou fazer a segunda questão de logaritmo. Tá? A segunda questão... Deixa eu apagar aqui, peraí. Bom, então aqui ele está pedindo para provar que isso aqui é igual a isso, certo? Bom, então o que eu fiz? Eu transformei essas raízes aqui em potências. Então vai ficar menos log na base n de log na base n de n elevado a 1 sobre n elevado mais uma vez a 1 sobre n e novamente 1 sobre n. Bom, a gente sabe que potência dentro do log, a gente pode colocar ele fora do log multiplicando. Então, isso aqui vai ficar igual a menos log na base n de 1 sobre n vezes 1 sobre n vezes 1 sobre n de log de n na base n. Então, isso aqui vai ficar igual a menos log de 1 sobre n ao cubo. Log de n na base n é 1, tá? Então, isso aqui vezes 1. Então, isso aqui vai ficar igual a menos log menos log de 1 sobre n ao cubo. Então, isso aqui é o log do quociente. Eu posso fazer... Ah, tá, na base n, desculpa. Aqui também. Tá, só aqui, né? É. Bom, então aqui é o log do quociente. Então, eu posso fazer isso aqui como menos o log na base n de 1 menos log na base n de n ao cubo. Então, isso aqui vai ficar igual a log de n ao cubo... Não, peraí. Aqui, o 3 ele está como potência, eu já vou colocar ele aqui como multiplicando. Então, vai ficar 3 log na base n de n menos log de 1 na base n. Então, log de n na base n é 1, então vai ficar 3 menos log de 1 na base n é 0. 3 menos 0 igual a 3. Está aprovado. Só isso? Agora eu queria chamar os elementos do grupo 6, alguém do grupo 6, para resolver a questão que o Luciano falou.
Era 7, não tem. Os membros do grupo 7 não vão receber certificado. Porque quando as pessoas são chamadas para vir aqui, não significa que vai para acertar, não. Vai para aprender. Ninguém quis vir, então não merece certificado. Ninguém vai pegar o nome das pessoas que estão no grupo 7 e não vão ter certificado. Pronto. Encerrado o assunto. Agora eu quero chamar os elementos do grupo 6 para fazer a mesma questão. Se não souber fazer, não tem importância. Todo mundo vai cooperar e vai aprender. Nós estamos aqui para isso. A gente tem esse ambiente alegre, brincalhão e tudo, mas não significa que isso aqui é uma brincadeira, não. Isso aqui é uma coisa séria. Tá certo? Quem não está disposto a trabalhar, não vem, não se candidata. Ninguém foi convocado. As pessoas aparecem espontaneamente e nós estamos aqui dando o melhor dos nossos esforços para que isso tenha bem o resultado. Então, os elementos, por favor, que pertencem ao conjunto chamado Grupo 6, apresentem-se. Você é do Grupo 7? Não, eu. Por que você não apareceu? Então você não vai receber certificado. Tá bom, agora o Grupo 6. Não, não pode fazer outro. Tem que ser essa. Que foi combinado explicitamente, o Luciano acabou de dizer, que foi repetidas vezes, que foi combinado isso. Se quisessem fazer objeção, fizesse objeção na hora. Se ninguém fez objeção, porque estava combinado, está encerrado o assunto. Queria dizer o seguinte, nós temos esse programa há vários anos, começou em 1990, e essa é a primeira vez que eu me deparo com uma situação como essa. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou de Caxias. Minha formação é física, na verdade. Há 4 anos que estou dando aula de matemática em escolas particulares e eu estou começando esse caminho da matemática. Na verdade, eu já tinha essa questão que ele está propondo. Logo na segunda-feira, eu vi o problema, que tinha algum erro, aí comecei a discutir, fui fazer a questão. E quando eu fui analisar diretamente como era o fator... Espera aí. Quando eu fui... Na verdade, eu fui intuitivamente, né, naquela coisa do ligo automático, como a gente fala para o aluno. E aí que eu fui me deparar com o N pertencente aos naturais. Aí, obviamente, eu tive que me assustar, porque fazendo a conta no automático, eu encontrei um N negativo, que ia ser inviável. Aí veio a correção e, para mim, particularmente, piorou tudo. Então, eu vou mostrar, na verdade, aonde eu parei, porque eu não cheguei ao final da questão. Se você olhasse, é claro que 0,001 elevado a N nunca podia dar nenhum, quanto mais 1 bilhão. Não, mas então, as potências sucessivas de um número positivo menor do que 1, as potências vão diminuir. Por exemplo, 1/2 ao quadrado é 1/4, ao cubo é 1/8. Quanto maior for o expoente, menor é o valor da potência. Então não ia dar de jeito nenhum. Não, mas eu cometi o erro clássico, crasso do aluno, do meu aluno, que é não ler a questão e ir logo fazendo. Então, o número saiu na cabeça. Mas aí volta para analisar, de N natural, aí o aluno bate na cabeça e fala assim, burro, idiota. Enfim. Mas, então, deixa eu mostrar até onde eu parei. Tá, essa folha aqui, ó. Isso. Seu nome de novo, desculpa. Juliana. Juliana, você pode anunciar a questão? Desculpa. Lê o enunciado do jeito que está, só para todo mundo. Com a correção lá, Lê o enunciado correto, para todo mundo saber qual é o problema. Nesse, né? Não precisa escrever o enunciado, não, é só falar. Seja A igual a 1,001. Essa foi a correção, né? Isso. Qual é o menor valor de N pertencente aos naturais para o qual se tem A elevado a N maior do que 1 bilhão?
eu vou enunciar o passo a passo. Eu tentei assim. Como a minha formação é física, então, vários elementos aqui de matemática que vocês falam, esse é o meu segundo curso. Então, óbvio que eu não tenho, talvez, a praticidade que todos vocês, né, a grande maioria tem. Então, eu tento buscar nessas listas um raciocínio mais próximo possível, né, dentro do limite da lista, do meu aluno. Então, assim, quando eu vi 1 bilhão, para o meu aluno, ao ele ler 1 bilhão já é problemático. Porque o aluno não sabe passar esse 1 bilhão para o numérico. Então, a primeira coisa que eu escrevi na minha lista foi 1 bilhão sendo igual a 10 elevado a 9. Tá? Coloquei na forma de potência para facilitar a minha vida. A proposta do problema é essa. Maior, né? Maior, né, gente? Que é 10 a 9. Aí começou a minha complicação reescrevendo isso aqui. Aí eu particularmente pensei assim, puxa vida, o Elon foi bem sacana, ele podia bem ter colocado umas coisas aqui para facilitar a vida. Mas, enfim, como é o Elon, então eu tinha que esperar alguma coisa ruim. Então, enfim, continuando, nada. Eu não ouvi a piada. Que bom! Que legal. Continue assim, só preste atenção aqui até onde eu parei, por favor. Passei isso aqui para a fração. E fiquei com a mão coçando para escrever esse 1001 assim. Eu escrevi dessa forma. 1001 eu escrevi assim e o 1000 já passei para a forma de potência. Então, eu fiquei muito intrigada aqui, porque eu praticamente parei aqui. Tudo que eu fiz subsequente a isso não me ajudou, porque propriedades de potenciação com essa soma aqui no numerador me atrapalham. Então, eu não passei para aquela história do logaritmo, porque eu não tinha assistido a aula. Então, eu travei aqui. Eu fiquei tentando achar esse n do jeito que ele pediu, eu fiquei presa na pergunta. Ele quer o menor valor de n para o qual se tem essa expressão toda maior do que 10 a 9. Então, eu parei aqui. Na verdade, eu não quis usar o logaritmo, porque se é a função exponencial, eu queria arrumar alguma maneira de escrever isso aqui na forma de expoente mesmo e arrumar uma expressão final, como a gente está acostumado a ensinar lá no ensino médio, de chegar a um caso, por exemplo, como esse que a gente está acostumado, sei lá, 2 elevado a x ser igual a 2 elevado a 9, por exemplo. E parei aqui. E aí? Porque nessas questões, você colocar soma no meio atrapalha. Você vai ter que usar o binômio de Newton, algo assim. A que soma não era não proposta. ajuda. Você volta para a primeira coluna que você escreveu e toma o logaritmo com base 10 de ambos os membros. Desse aqui mesmo, direto? É aí mesmo. Toma o logaritmo dos lados, de fica ambos melhor? os membros dessa desigualdade. Quanto Uhum. Agora posso resolver direto, né? Passei esse n para cá. Tá, já vou deixar aqui 9. E agora tira o valor de n aí. N é maior do que 9 dividido pelo logaritmo de 1,001. Posso apagar isso aqui? Não posso, então? Para ficar ordenado. O logaritmo de 1,001 é positivo? Boa observação, Paulo César. Você pode dividir ambos os membros dessa desigualdade por logaritmo de 1,001? Essa é a pergunta do Paulo César. Você tem o direito de fazer o que eu disse para você fazer?
Essa é a pergunta dele. Pois eu ainda estou pensando. Eu acho que eu não tenho direito. Ajuda Agora, aí, eu quero a participação de todos. Eu quero arrumar justificativa para não. Eu acho que É não. positivo. Pela definição do logaritmo, então, né? É positivo por quê? Pela própria definição da função logarítmica, né? Como é? Pela própria definição, né? Todo número maior do que 1 tem logaritmo positivo, tá. positivo, porque o logaritmo é uma função crescente. O logaritmo de 1 é 0. Se a função é crescente, todo número positivo tem logaritmo maior do que 0. Todo número maior do que 1 tem logaritmo maior do que 0. A ideia desse exercício é o seguinte: não importa se é muito maior do que 1 ou um pouquinho maior do que 1. Matematicamente, isso não faz diferença. A diferença está no valor de n. Se for muito maior do que 1, o valor de n é pequeno. É relativamente pequeno. Se for um pouquinho maior do que 1, e a ideia do exercício é o seguinte: não importa que seja um número pouquinho maior do que 1. Elevando a uma potência suficientemente alta, você pode atingir qualquer tamanho que você queira. Entende? Então você toma o logaritmo de ambos os lados, que você fez certo, aí você tira o valor de n naquela expressão. Agora, respondendo ao Paulo César, olha, eu tenho o direito de tirar esse valor de n porque esse logaritmo de 1,001 é positivo. Tá, agora eu tenho que tirar o valor de n, né? Oi, como é que é? N maior que 9 sobre log. Agora, a gente, para ter uma ideia mais precisa, você que é física, você tem que apelar para uma tabela ou então para uma maquininha. Tá. O logaritmo de 1,001, alguém tem uma máquina aí? Eu tenho, tá lá. Minha tá na bolsa. Dá o valor, mas não dá ainda a ideia da ordem de grandeza, falando a linguagem dos físicos, qual a ordem de grandeza do n. Por isso que eu já fui lá pro 10 a 9, porque já coloquei na ordem de grandeza ali do referente a 1 bilhão. A máquina desse cara é complicada, não tem log da base. A minha 10. científica tá lá na bolsa. Eu acho que é 0,0004143, se não me engano. E esse log aqui vale quanto? 4143, não é isso? 4341. Eu me lembrei que tinha 3 zeros, 4341. Agora o Luciano vai dividir o 9 por isso aí, para ver quanto é que dá. Tá certo. 20 mil. É 20. 60? Não, o número é inteiro. Não, põe vírgula 63 para você fazer o próximo. Qual é o menor? Ah, sim. Pois é. Qual é o menor 20, número? né? Hein? 20, né? Não, 20, aquele ponto aí é 1000. 20 mil, desculpa. 20... É 20.734. 34, né? Posso arredondar. Agora, Juliana. Eu posso arredondar aqui, então tá. O maior número natural é 20.000. O menor. Desculpa. Não, tô 3, tá ajudando, tô Não, ela está saindo brilhantemente. 20.734. Agora, a ideia desse exercício é dupla. Primeira é mostrar que o número pode ser muito pouco maior do que 1, mas mesmo assim, se você continuar tomando potências sucessivas desse número, você atinge
qualquer valor que você quiser e ultrapassa qualquer valor dado previamente. A segunda coisa era o seguinte: tinha uma questão anterior que se referia às potências sucessivas de um número maior do que 1, que pode ultrapassar qualquer valor. Para isso, você utilizava a chamada desigualdade de Bernoulli. Você já ouviu falar na desigualdade de Bernoulli? Já ouvi, sim. Alguém aí sabe a desigualdade de Bernoulli? Alguém sabe? Ele sabe. Por favor. Para fazer o quê? Eu usei porque estava no livro. Eu achei no livro e usei. Eu peço que me corrijam se eu faltar alguma coisa. Então, é mais ou menos assim. Eu vou ter uma potência de um número real A positivo. Maior do que 1, é. Então, ó, A pertence aos reais e A maior do que 1. E eu tenho o seguinte. Eu tenho que a potência enésima de A é maior do que 1 mais N vezes D. E o que é esse D? E eu sei o quê? Que D mais 1 é igual a A. Melhor, né? 1 mais D. Esqueci como é que escreve, né? É assim? Não, né? Bom, agora você vai provar a partir da... A vantagem da desigualdade de Bernoulli é que ela transforma desigualdades em que o fator é a incógnita, digamos assim, a questão é um expoente, ele fica transformado num fator. Então você quer, por exemplo, tornar A elevado a N maior do que um certo A maiúsculo. Um inimigo seu arranja um A maiúsculo tão grande que ele acha que o 1,001 elevado a N nunca vai ser maior do que aquele bilhão ali. Aí você vai mostrar que você pode achar um N tal que A elevado a N é maior do que um A grande. Então, fixe um A grande aí, maior do que 0. Um A maiúsculo qualquer, maior do que 0. Que é dado por um adversário seu. Ele diz assim, duvido você achar um N tal que A elevado a N seja maior do que isso aí. Agora você vai fazer o A elevado a N maior do que isso. Então aqui, A elevado a N, qual é o nosso objetivo? Achar encontrar A elevado a N que é maior do que A. É. E vamos usar Bernoulli. Eu sei o seguinte, que A elevado a N é maior que 1 mais N vezes... Coloco A menos 1 ou deixo como D? Deixa assim, tá bom. E agora o que eu quero? O que a gente vai poder usar? Se eu conseguir encontrar um N tal que isso aqui seja maior do que o A que eu tenho, já resolve. Porque se esse é maior do que esse e esse é maior do que esse, transitividade, A elevado a N vai ser maior do que A. Isso. Então vamos tentar resolver isso aqui. Então agora é fazer conta, né? Conta facílimo. Agora tá facinho. Qualquer criança faz assim. Então eu vou ter que N vezes A menos 1 tem que ser maior que A menos 1. Então eu vou ter que N tem que ser maior que A menos 1 dividido por Azinho menos 1. Bota o sinal de maior no lugar certo. Ah, tá. E o N também. Moral da história é o seguinte, toda vez que você tiver uma fração, você deve escrever o traço de fração primeiro, depois é que você põe o numerador e o denominador, senão você erra sempre. Agora, no caso em questão, que é o caso da Juliana,
você tem o valor de A maiúsculo e você tem o valor de A minúsculo. Vamos ver o que é que daria usando Bernoulli em vez de usar logaritmo. Ela encontrou que o n tem que ser 10 maior do que ou igual a 20.734. Você vai ver o que é que você vai obter se você usar Bernoulli somente. Coitado do Bernoulli. Coitado do Bernoulli. Posso usar aqui direto ou fazer a conta de novo? Pode. Tá, vou usar isso aqui direto, tá, gente? Ó, a conta está aqui. Eu vou ter que o meu A grande é o 10 a nona e o A pequeno é 1,001. Ou seja, por Bernoulli, o meu N tem que ser maior que 10 a nona menos 1 sobre 1,001 menos 1. Ficou quase... de novo. Assim. Isso, e agora? Isso aqui vai ser igual 10 a nona menos 1 sobre 10 a menos 3. Foi muito... subtrair 1, 0,01, 10 a menos 3. Ou seja, vai ser igual a 10 a 12 menos 10 ao cubo. Isso dá um trilhão, trilhão menos 1000. Compare com o resultado da Juliana. Ela ganhou de lavagem de você. Muito mais preciso. Ela obteve 20 mil e alguma coisa, menos de 21 mil. Você precisou de 1 trilhão. Tá certo? Então, a ideia dos dois exercícios era fazer essa comparação e verificar uma coisa que os físicos e os engenheiros e os matemáticos aplicados sempre dizem. O matemático puro, quando chega a um problema desse tipo, diz, olha, existe o N e está acabado. O matemático aplicado, não. Que N é esse? Dá para calcular e tal? Aí vai ver qual o método utilizado. Esse aqui, evidentemente, é fora de cogitação. 1 trilhão, né? Enquanto que ali é 20 mil, 21 mil. Ok, muito bem. Obrigado. Quer dizer, para a maior parte das aplicações, aproximar uma função exponencial por uma afim não é uma boa ideia. Não. Agora tem... Na verdade, tinha duas antes dessa. Já temos 3 voluntários que apareceram rapidamente. Eu não entendi exatamente por que motivo, né? Por algum motivo apareceram voluntários bem rápido. Então, o primeiro é o grupo 5. Não, o primeiro que chegou foi esse. Grupo 4, questão de trigonometria, número 2. Grupo 4, vamos lá. Questão 2 de trigonometria. Então. Boa tarde, sou Elizabeth Cabo Frio. Sou Fernando aqui do Rio. A gente vai estar mostrando, né, a resolução da questão... É o pai do Daniel, né? É o pai do Daniel. Fernando, ele tem identidade, gente. A gente vai mostrar a resolução da questão de trigonometria, de funções trigonométricas, a questão 2. A questão diz assim, é do Enem 2009, fresquinho. Considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Seja que a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, como mostra a figura. Ainda vai estar mostrando ali, né? E suponha que o ponto P percorra no sentido anti-horário uma distância D menor ou igual a R sobre a circunferência. O Fernando vai estar desenhando ali, mostrando qual a relação que a gente fez para descobrir esses valores.
Desenhar já não é fácil, né? Aqui na plateia, com uma plateia dessa, então fica mais complicado ainda, né? A gente chama o R, né, maiúsculo de raio. O problema é o seguinte. Aqui, na realidade, é comparação do ciclo trigonométrico. Tá bom? Vou considerar que ele tem um raio 1. Bom? Então, o problema disso é que é resolver o seguinte, quer descobrir o seguinte. Esse ponto P ele vai se deslocar ao redor desse círculo trigonométrico. Ele quer saber quando esse ponto P se desloca, no sentido anti-horário, ele vai percorrer uma distância D, que é o arco correspondente ao ângulo θ. Tá bom? Então ele quer saber a relação seguinte. Quando ele percorre essa distância aqui, tamanho desse arco, ele quer saber qual vai ser a distância percorrida. Vou botar aqui um quelinha. Aqui é x, né? Tem aí? Enfim, ele quer saber o seguinte, a relação, qual é a relação do tamanho desse arco, aqui percorrido, com esse ponto aqui, pelinha, qual é a relação que ele tem com o tamanho dessa distância percorrida no eixo x. Tá? Bem, vou passar o conceito e ela desenvolve. Nós fizemos o seguinte. Nós transformamos aqui, na realidade, um triângulo retângulo aqui. Ó. Bom? Aí, é fácil perceber que essa distância aqui, que é o que a gente quer, ela é a mesma que essa aqui. Porque essa reta aqui é paralela a essa. Então, eu vou chamar isso aqui de x. Que é o que a gente quer, a relação. E esse cateto aqui desse triângulo retângulo, que eu vou passar, tá vendo aqui? Vai ser R menos X. E esse aqui é o raio também, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. O que ela vai desenvolver aqui? Ela vai fazer a relação do cosseno desse triângulo aqui, que vai ser cateto adjacente, que é o R menos X, sobre a hipotenusa, que é R. A relação vai ser essa, cosseno desse ângulo. E vai achar uma expressão também do tamanho desse arco, que é fácil, que é só fazer a relação do tamanho do arco, que é 2πr, né, fazer uma regra de 3 com o arco em relação ao seu ângulo, 360 graus. Tá. Então, olha aqui, ó, só para perceber. Aqui a relação já está formada para descobrir se R menos X. Tá bom? Mas ela tem que relacionar com esse tamanho desse arco. Então, como é que ela vai fazer a relação, uma expressão, para saber o tamanho desse arco? O comprimento da circunferência, considerando que ela tem o raio igual a 1, 2πr, está para 2π, assim como esse ângulo que ela quer está para o tamanho desse arco. Tá bom? Então, essa é a relação que ela vai fazer. Aí ela iguala e tira o valor de x. Essa igualdade aqui, a gente percebe que a distância deve ser 2πr, simplificando aqui 2π, temos que a distância... Isso não é nada surpreendente, né? Quer dizer, a medida do ângulo em radianos do arco em radianos é exatamente isso, né? Mas ou seja, aí, a medida em radianos é o comprimento do arco dividido pelo... Nada contra fazer a regra de 3, mas na verdade nem precisa. Porque, às vezes você vai dar uma aula, às vezes por mais, até para o segundo ano, de repente não, o cara... Tá bom. Aí você ela já enxerga, claro, né? Claro. Aí você fez agora a relação do cosseno, né? Tá, não, aí nós fizemos, foi o seguinte, nós desenvolvemos isso aqui.
Botou o R, tiramos o valor de R. Aliás, valor de X, tá? Na realidade, ela está isolando o X, tá? Ela está fazendo... ela está tentando isolar o X. Tá. Aí, então, ela está a expressão que dá o valor do X, que é o que o problema está pedindo, né? Muito bem. Comentário? Só uma perguntinha. No enunciado, fala aí que o D é menor do que R. É menor ou igual. O que vocês acham que foi dada essa informação? Deixa eu pensar aqui. Não daria para formar um triângulo retângulo. Não? Ajudem. Por que o enunciado se deu o trabalho de dizer que D é menor ou igual a R? D? O problema é que isso aqui é menor ou igual a R? Isso aqui não. A solução do exercício, para mim, se ele passar de 90 graus, a solução poderia ter outra solução, mas não com um triângulo retângulo. Isso é para não passar de 90 graus? Isso aí não deixa passar de 1 radiano. Ah, tá. 1 radiano. O que poderia complicar se passasse de 1 radiano? Se passar um pouquinho de 1 radiano, não tem problema. Mas se passasse muito de um radiano, você poderia se deslocar aí sobre o círculo de tal maneira que o comprimento dessa projeção voltasse, né? Começasse a diminuir. Depois que você passa lá do ponto antípoda, começa a diminuir. Então, para evitar essa ambiguidade, tá, foi dada uma informação que nem precisava ser exatamente essa, mas essa aí, em particular, garante que você vai estar aí no primeiro quadrante. Tá? Então, isso aí, na verdade, é só para garantir que a gente vai ficar no primeiro quadrante e não vai ter problema em fazer esse raciocínio. A razão, no fundo, é para não passar de 90, mas, na verdade, essa condição... Eu falei, porque quando a gente vai tentar fazer exercício, tu olha logo, aí você vai tentar fazer da maneira que não dá. Aí você achou o triângulo retângulo e conseguiu desenvolver. A pessoa quer falar? O Rzinho lá é o Rzão também, né? Amanhã à tarde tem mais. Amanhã à tarde tem isso? Não, amanhã à tarde não tem isso, né? Então, a apresentação de soluções acabou. Bom, gente, então o nosso tempo está encerrado. Por hoje é só. Obrigado pela participação de todos. Lembrando, detalhe, amanhã não tem atividade à tarde, tá? Nós nos enganamos antes quando nós falamos. A atividade é só de manhã mesmo, mas lembrando, uma atividade muito importante, a gente espera a presença de todos. Bom, então, até amanhã.